Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver mais uma aula de química orgânica, né? E dando continuidade às reações orgânicas. Hoje nós vamos ver as reações de oxidação de alcenos ou alquenos, como preferirem, né? Vamos antes entender o que é uma oxidação, né? Ainda não ensinei vocês a calcularem número de oxidação, porque isso nós aprendemos lá na química inorgânica, mas em breve irão calcular. Então, neste primeiro momento, vocês não terão que calcular o número de oxidação dos elementos químicos. Apenas eu quero que vocês entendam o que é um processo de oxidação e o que é um processo de redução. Só isso, tá bom? Então, vamos lá. O processo de oxidorredução ou oxidação e redução são simultâneos, tá, pessoal? Em uma reação química, seja ela orgânica ou inorgânica, se ocorre uma oxidação, é porque também irá ocorrer uma redução. Por que isso? Porque o processo de oxidorredução se dá pela perda e ganho de elétrons durante a reação química. Quando nós temos o processo de oxidação, a substância, o elemento químico, vai estar perdendo elétrons. Mas se esses elétrons são perdidos, eles têm que parar em algum lugar, né? Eles não vão ficar soltos no espaço. Para onde eles vão? Para algum outro átomo desta reação que irá receber esses elétrons. E essa substância que receber esses elétrons, a gente diz que sofreu o processo de redução. Por isso que eu falei para vocês lá no início, que se tem o processo de oxidação, tem o processo de redução. Eles são simultâneos, tá? Em um processo de oxidação, como ocorre a perda de elétrons, o número de oxidação do elemento de reagente para produto sempre irá aumentar. E, no processo de redução, o número de oxidação do reagente para o produto, do elemento químico em questão, sempre irá diminuir. Ok? Então, não precisa saber calcular o número de oxidação. Só precisa entender que no processo de oxidação, nós estamos tendo perda de elétrons, ok? Então, nessa oxidação de alcenos, nós vamos ter perda de elétrons do átomo de carbono, né? E aí ele vai automaticamente aumentar o seu número de oxidação, ok? Mas vamos lá. Quando a gente fala em oxidação de alcenos, nós vamos trabalhar com 3 tipos de oxidação. A oxidação branda, a oxidação enérgica e a ozonólise. Então, vamos ver uma por uma. Oxidação branda. A oxidação branda, pessoal, ela ocorre onde um alceno vai reagir com uma solução aquosa de permanganato de potássio ou de dicromato de potássio em meio neutro ou levemente alcalino. Essa solução de permanganato de potássio ou de dicromato de potássio em meio levemente alcalino ou neutro recebe o nome de reativo de Bayer. Então, a oxidação branda, ela serve para
diferenciar alcenos de cicloalcanos, tá? Os alcenos e os cicloalcanos são isômeros de cadeia. E quando eu estou no laboratório, eu não sei qual é qual, eu tenho a mesma fórmula molecular lá, C3H6, que é o propeno e o ciclopropano. Mas eu só tenho a fórmula molecular, eu não tenho o nome no recipiente. Não me fala qual é propeno, qual é ciclopropano. O que eu posso fazer para diferenciá-los? Usar esse reativo de Bayer, onde, através de um teste qualitativo, eu vou conseguir diferenciar o propeno do ciclopropano. Com o propeno, que é um alceno, a reação irá ocorrer fazendo com que o meu reativo de Bayer, se for o permanganato de potássio, que é violeta, passe para incolor. Se for o dicromato de potássio, que é laranja, também passe para incolor, né? Reaja com essa solução de permanganato de potássio ou dicromato de potássio e vire um diol. Ocorre a reação química, por isso ocorre a descoloração deste reativo de Bayer, né? Vejam bem, agora vamos entender como é que ocorre essa reação, que é o que interessa, né? Este oxigênio aqui, ó, genericamente um alceno qualquer, reagindo, este oxigênio aqui, ele é chamado de oxigênio nascente. E de onde ele vem? Do reativo de Bayer, que é a solução aquosa de permanganato de potássio ou de dicromato de potássio, tá? Então, são muitos oxigênios que se formam nessa solução do permanganato de potássio e reagem com este alceno, formando um diol e descolorindo o meu reativo de Bayer. Se eu colocar este reativo de Bayer, né, essa solução de permanganato de potássio ou de dicromato de potássio, na presença de um cicloalcano, não vai ocorrer a mudança de coloração, porque não ocorre reação, nada é formado. Então, eu consigo diferenciar o alceno do cicloalcano no laboratório. Mas o que nos interessa é escrever a reação, que é o que vocês irão fazer nos exercícios. Então, sempre um alceno sofrendo uma oxidação branda. Para ser oxidação branda, eu tenho que estar em um meio neutro ou levemente alcalino e a frio, tá? Eu sempre vou formar o diol, sempre. Lembrem-se que nós estamos estudando a disciplina de Química. É uma ciência exata e experimental. Ah, não vai formar outra coisa, Márcia Rita, na oxidação branda? Não. Então, vamos ver um exemplo genérico aqui. Ó. Nós pegamos o eteno, nome comercial, etileno. Temos a ligação dupla, né? Onde uma se chama pi e a outra sigma. A ligação que será rompida sempre será a ligação pi. E esta quebra da ligação é sempre uma quebra homolítica. Então, vai ficar um elétron sobre um carbono e o outro elétron sobre o outro carbono, tá? E nestes elétrons é que irão entrar as oxidrilas, ok? E assim nós temos a formação nesta reação genérica, né, do etanodiol ou nome comercial etileno glicol, né? Etanodiol, et porque são dois carbonos,
porque só tem ligação simples. Diol, porque é um álcool com a presença de duas oxidrilas. Márcia Rita, de onde que veio essa água aqui, ó? HOH, água. Ué, o que é uma oxidação branda? Solução de permanganato de potássio, solução aquosa, né? Então, água de permanganato de potássio em meio neutro ou levemente alcalino. Todo esse permanganato de potássio, KMnO4, genericamente nós o representamos através deste oxigênio nascente, que é o oxigênio entre esses colchetes, ok? Isso é oxidação branda. O que não pode esquecer, a oxidação branda serve para eu identificar qualitativamente no laboratório um alceno de um cicloalcano, que são isômeros de cadeia. Tudo bem? Vamos para a próxima oxidação. Oxidação enérgica, né? Na oxidação enérgica, o alceno reage. Olha aqui de novo, pessoal, o oxigênio nascente. De onde vem este oxigênio nascente? De uma solução aquosa de permanganato de potássio ou de cromato de potássio. Só que agora isso não é em meio neutro e nem a frio. Ele é em um meio ácido e a quente. Então, o que diferencia a oxidação branda da enérgica é que a oxidação branda ocorre em meio neutro ou levemente alcalino e a frio. A oxidação enérgica ocorre em meio ácido, e normalmente o ácido usado é o ácido sulfúrico, é sempre um ácido forte, tá? E a quente. Por isso é que o produto formado será outro, não será um diol. Em uma oxidação enérgica, o alceno reage com os oxigênios nascentes, que vêm da solução aquosa de permanganato de potássio e de cromato de potássio, e poderão formar só ácido carboxílico, só cetona ou um ácido carboxílico e uma cetona. Genericamente é isso, tá? Então, olha aqui, pessoal, genericamente, tá? Aqui nós temos um alceno qualquer, né? Ó, onde o carbono com a ligação dupla, né? Este carbono do lado esquerdo, ele é um carbono secundário, porque ele vai estar ligado a dois carbonos, um do lado esquerdo e um do lado direito. E este carbono aqui é o que vai ter o menor número de oxidação. Este outro carbono aqui, do lado direito, será um carbono terciário, nesta representação genérica, tá? E ele, o carbono terciário, sempre vai ter maior número de oxidação, né? Isso é só para vocês irem sabendo, mas não precisa ainda calcular o número de oxidação, tá bom? Vejam bem, sempre, pessoal, no alceno do carbono secundário, nós iremos formar sempre um ácido carboxílico. E no carbono terciário, sempre será formado uma cetona. Mas aí isso vai mudar? Nunca. A química é uma ciência exata, tá? Então, neste exemplo genérico,
os carbonos da dupla ligação, temos um secundário e um terciário. No carbono secundário, irá formar o ácido carboxílico. No carbono terciário, iremos formar a cetona. Poderia ter dois carbonos secundários nos carbonos da dupla ligação? Poderia. E aí só formaríamos ácidos carboxílicos. Poderia os dois carbonos da dupla ligação serem terciários? Poderia. E aí só formaríamos cetonas. Como temos um carbono da dupla secundário e um carbono da dupla ligação terciário, formamos um ácido carboxílico e uma cetona como produtos. Ok? Vamos ver um exemplo prático. Então, rompemos tudo, a ligação π e a ligação sigma na oxidação enérgica, tá? Percebam que nos carbonos da ligação dupla, ó, carbono do lado esquerdo é um carbono terciário, porque ele tem um carbono ligado do lado esquerdo, um do lado direito e um abaixo. Aonde nós temos o carbono terciário, é o maior número de oxidação. E aonde tem formação de carbono terciário, é onde se formará a cetona, né? Então, nós vamos formar uma cetona com 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. A cetona formada foi a propanona, conhecida comercialmente como acetona. Não rompeu uma dupla ligação? Então, formou a carbonila, C dupla O. Do outro lado aqui, né? No outro carbono da ligação dupla, ó, esse daqui, ele é um carbono secundário, porque ele só tem um carbono ligado do lado esquerdo e um carbono do lado direito, né? Aqui embaixo é o hidrogênio. Sempre no carbono secundário, nós temos o menor número de oxidação e é onde se formará o ácido carboxílico. A dupla ligação rompeu aqui. Se eu romper a ligação, no carbono secundário eu tenho 2 carbonos, o ácido carboxílico também terá 2 carbonos, formando o ácido etanóico ou ácido acético. Tudo bem? A nossa, Márcia Rita, é fácil, né? É muito fácil, pessoal. O que vai mudar é a quantidade de carbonos que vocês vão ter ligados aos carbonos da ligação dupla. Mas sempre irá formar isso, né? Neste exemplo, nós temos o carbono terciário e secundário. Por isso que se formou a propanona e o ácido etanóico, tá? Então, carbono terciário forma cetona, carbono secundário forma ácido carboxílico. Tudo bem? E vamos lá para o nosso último tipo de oxidação de alcenos, que é a ozonólise, né? Genericamente, aqui, pessoal, não vai reagir com uma solução aquosa, não, tá? Aqui a reação vai ocorrer com ozônio, tá? Depois teremos uma hidratação e usaremos o zinco, o metal zinco, como um catalisador para acelerar essa reação, tá bom? Então, aqui nós vamos reagir o alceno
com o ozônio. Então, alceno reage com ozônio. Aqui, pessoal, eu coloquei direto o que vai ser formado, mas na verdade, no exemplo vai estar isso, ele forma um composto intermediário, que é chamado de ozoneto ou ozonida, tá? No exemplo, eu vou mostrar a formação desse ozoneto ou ozonida. Mas, genericamente, o alceno reage com o ozônio e sempre irá formar ou 2 aldeídos, ou 2 cetonas, ou um aldeído e uma cetona como produto. Aqui, novamente, semelhante ao que nós vimos na oxidação enérgica, né? Nós temos aqui genericamente a presença de um alceno, onde nós temos um carbono secundário, né? Porque, ó, este carbono da dupla ligação está ligado a um carbono do lado esquerdo e a um do lado direito. Então, um carbono secundário. E um carbono terciário, né? Que é esse aqui do lado direito. Eu sempre olho os carbonos da ligação dupla, né? Por que ele é terciário? Olha, ele tem carbono aqui do lado esquerdo, carbono, do lado esquerdo, carbono do lado direito e um carbono aqui abaixo. O carbono secundário sempre irá formar o aldeído. Ah, Márcia Rita, na oxidação enérgica era o carbono secundário que formava o ácido carboxílico, né? A diferença aqui são os produtos formados e a maneira como ocorre. Porque na oxidação enérgica, vocês vão direto para o produto. Aqui, nós vamos ainda passar pela formação do ozoneto, que é um composto instável, tá? E o nosso carbono terciário, adivinha o que o carbono terciário forma? A nossa cetona, tá bom? E aqui também, diferentemente da oxidação enérgica, nós temos como subproduto a formação da água oxigenada, né? Óbvio, eu tenho 3 oxigênios do ozônio, um forma o aldeído, outro forma a cetona. Para onde vai o terceiro? Se junta com a água e eu tenho como subproduto a água oxigenada, tá bom? Agora vamos ver o exemplo da ozonólise com a formação deste ozoneto. Então, olha aqui, pessoal, eu peguei o metilpropeno. Marcia Rita, eu preciso falar 2-metilpropeno? Não, pessoal, é igual 2-metilbuteno. Se tem o grupo metil, é cadeia ramificada. Se é cadeia ramificada, eu tenho carbono terciário e ou quaternário. Então, eu não posso estar na ponta da cadeia, tá? Vamos pegar aqui, ó, o carbono da ligação dupla. Olha que legal. Nós temos o carbono do lado esquerdo, é um carbono terciário, porque ele tem um carbono ligado aqui em cima, outro aqui embaixo e outro do lado direito. O outro carbono da ligação dupla é um carbono secundário, porque ele só tem ligado a ele o carbono do lado esquerdo, ok? O que acontece aqui na ligação, na ozonólise? Aqui, novamente, pessoal, será rompida a ligação sigma e pi. E antes de formar a cetona ou
aldeído, ou cetona e aldeído, ou só aldeído, os 3 oxigênios do ozoneto entram após romper essa ligação. Então, entra um oxigênio aqui, um aqui e outro aqui. E outro aqui neste intermediário, tá? Formando, olha, como se fosse uma cadeia fechada entre carbonos e oxigênio. Olha os 3 oxigênios que entraram aqui, pessoal, ó, da ozonólise, ó, quebrou a ligação, não quebrou? Olha o nosso carbono do lado esquerdo e olha o nosso carbono do lado direito. E eu quebrou a ligação e entramos com os oxigênios aqui. Olha os 3 oxigênios aqui, ó. 1, 2 e 3. Ah, vai ser sempre assim, Marcia Rita? Vai. Às vezes, se eu não quiser representar por esse retângulo, eu posso representar por um pentágono, não importa. Mas tem que ter esses 3 oxigênios aqui, tá? Isso daqui é o chamado ozoneto, ozonida ou ozonídeo, que é um produto intermediário na formação ou só de cetona, ou só de aldeído, ou de aldeído e cetona, tá? Então, aqui no caso, como nós temos um carbono terciário, com o carbono terciário, nós já sabemos, sempre será formado a cetona. Tá aqui a nossa cetona formada, que é a propanona. Com o carbono secundário, nós sempre iremos formar na ozonólise o aldeído. O aldeído formado aqui foi o metanal, né? Pessoal, aqui não apareceu, mas ainda, né? Temos a formação do nosso subproduto, que é a água oxigenada. Então, além de formar cetona, acetona ou propanona, formar o metanal, também se formou como subproduto a água oxigenada. Pessoal, além de todas essas reações serem chamadas genericamente de reações de oxidação de alcenos, se vocês perceberem bem, elas podem ser também chamadas de reação de formação de um diol, reação de formação de ácido carboxílico e cetona e reação de formação de aldeídos e cetonas, né? Então, para produzir um aldeído e uma cetona, eu posso sim, industrialmente, pegar um alceno, que é muito mais barato, que eu consigo extrair do petróleo, né? Isso vem no subproduto do petróleo, e a partir daí eu consigo ter a produção de cetonas e aldeídos. Essa cetona nem sempre será a propanona, pode ser a butanona, pode ser a pentanona, a hexanona, depende do número de carbonos do meu alceno, mas o jeito de fazer é sempre esse, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que tenham entendido. Vocês já sabem que o que não entender é só me procurar lá na Agenda Edu, né? Tem dias lá específicos que eu só tiro para responder as dúvidas, né? Sexta, sábado.
E fazer a lição, não copiar resposta de final do livro, fazer, pessoal, fazer, porque copiar ninguém aprende nada, não, né? Química é igual matemática, se você não fizer, não vai ser por inércia que você vai aprender, não. Então, fazer a lição e uma coisa importantíssima, pessoal. Quando eu coloco lá na agenda Edu, a entrega de exercícios, eu coloco data e eu coloco horário limite para entregar, não é? Então, por exemplo, entregar na sexta-feira até às 9 horas. Da manhã é 9 horas, não é 21 horas. Pessoal, vocês têm que respeitar os horários e as datas que estão sendo solicitadas. Sabe por quê? Tudo isso, inclusive as lições nessa época remota, faz parte do processo de avaliação. Se vocês não me entregam no horário e na data, vocês já vão ter um decréscimo de nota, é como se vocês não tivessem feito, tá? Então, por favor, respeitem data e horário de entrega, inclusive de lições, porque tudo no período remoto está sendo contado para a avaliação, tá bom? Então é isso, espero que tenham entendido. Não é difícil? Claro, pessoal. Isso daqui é uma coisa para vocês que são ensino médio. Eu sei, né, que todos vocês aí já falaram que vão fazer faculdade de Química, todos estão loucos para isso. Eu sei, aguardem, é o ano que vem, né? Aí quem for, todos vocês que vão para essa área, vocês vão aprender o mecanismo dessas reações químicas, com ataque nucleófilo, ataque eletrófilo. Mas aqui para vocês, isso no ensino médio, não cabe, tá? O que vocês têm que saber para prestar um bom vestibular e para o Enem é isso que foi explicado aqui. Qualquer dúvida, me chame. De sexta e sábado, eu sempre tiro o dia para responder as dúvidas pela agenda Edu, tá bom? Então é isso. Um bom dia a todos e até mais.